Vamos lá para análise macro. Bom, hoje finalmente nós tivemos um dia positivo durante essa madrugada aí para a Ásia e exclusivamente no cenário chinês por questão de estímulos que foram ventilados por lá, que eu vou falar logo em seguida. Também tivemos aqui o Lula sancionando o orçamento de 2024 com um corte de 5,6 bilhões sobre as emendas da comissão, que seria mais um estopim aí para conflitos, mas aparentemente não vai gerar por um motivo específico aí. E, óbvio, tivemos também a decisão de política monetária lá no Japão, que foi mantida, e eu vou explicar logo em seguida o porquê que eles têm ainda taxas de juros negativas por lá, né? E, óbvio, no final vou dar um contexto geral aqui de todo o reflexo de tudo que está acontecendo na Ásia e também pelo mundo para a nossa bolsa aqui no Brasil. Mas já começando pelo cenário que mais importa para o mercado como um todo, que é sim esse possível estímulo chinês. Basicamente isso foi um estímulo ventilado pela Bloomberg que o governo está planejando fazer de 2 trilhões de yuans, o equivalente a 278 bilhões de dólares, que é exclusivamente para compra de ações no cenário doméstico por lá. E automaticamente o que a gente precisa saber é qual o reflexo de tudo isso. O primeiro reflexo foi com aquela Country Garden subindo mais de 6% durante só essa madrugada, que é a principal incorporadora chinesa, que é aquela ação que estava muito amassada, sofreu muito no ano passado, e também o setor de tecnologia da China também acabou subindo por conta de muitas empresas do cenário que vão ser ajudadas se esse estímulo realmente vier, né? E basicamente o que importa pra gente é que estímulos no setor imobiliário por lá fazem sim um benefício enorme para o Brasil por conta de que aumentaria o consumo das nossas principais commodities como o minério de ferro, né? Tanto é que o minério de ferro aí subiu quase 2% durante essa madrugada já, né? E possivelmente se esses estímulos se concretizarem, vai continuar subindo, o que vai automaticamente beneficiar a nossa Vale aqui no Brasil. E também, já para complementar o cenário asiático, nós tivemos aí o Japão mantendo a sua taxa de juros negativa por lá. Lembrando que o Japão é o único país do planeta Terra, das principais economias, que ainda está com taxas de juros negativas. Ele está com juros de menos 0,10%. E o porquê de tudo isso é porque o Japão tem uma cultura deflacionária. Se ele mantém uma taxa de juros alta, ele vai estimular a deflação por lá. O consumidor japonês, ele é muito poupador, então acaba que ele guarda dinheiro ao invés de comprar consumir os produtos, comprar os produtos, automaticamente se os produtos não estão vendendo, eles precisam baixar. E aí, se o Banco Central japonês mantém esses juros muito alto, você vai ter mais estímulos para o próprio consumidor deixar esse dinheiro na poupança, né? No investimento dele. E se ele deixa a taxa de juros negativa, ele automaticamente força essas pessoas a tirarem dinheiro do banco e realmente consumirem. Então por isso que o Japão vive esse mundo aí paralelo, diferente, né? Com taxas de juros negativas. Tanto que o BOJ, que é o Banco Central japonês, afirmou que ele só vai tirar a taxa de juros negativa quando ele conseguir botar a inflação na meta. Só que a meta deles lá é diferente da nossa, né? Ele precisa trazer de baixo para cima. A inflação estava alta, a gente precisou reduzir. Os Estados Unidos também. Já no Japão é diferente, a inflação estava baixa e ele precisava aumentar, por isso que ele jogou a taxa de juros negativa. Então, tudo isso faz preço lá para o cenário japonês, mas para o Brasil aqui não tem reflexo quase que nenhum. Muito por conta de que ele também manteve a taxa de juros e não fez muita movimentação no mercado por lá. E já vindo para o cenário brasileiro, nós tivemos ontem o Lula sancionando o orçamento de 2024 e nele ele incluiu um corte de 5,6 bilhões de emendas da comissão. Basicamente isso aí seria um gasto que teria de 16,6 bilhões e ele tirou 5,6. Isso automaticamente geraria mais pressão naquele conflito entre os poderes e os parlamentares já começaram a se movimentar, só que a grande surpresa que eu comentei no começo
é que o Lula mesmo já prometeu para os parlamentares que em fevereiro ele vai dar um jeito de reverter esses cortes. Então, isso é bom por um lado, que evita conflitos internos lá dentro, né, entre os poderes, só que é ruim para as contas públicas, né? Isso, e o reflexo disso para o mercado basicamente é quase nulo agora nesse exato momento, porque ele já cortou e já disse que vai dar um jeito, então não vai nem para cima nem para baixo. Então o cenário brasileiro aqui, a nossa bolsa, ela vai refletir mais a questão do cenário mundial mesmo, né? E já falando do cenário da Europa, nós não tivemos nada de muito relevante lá na Europa, só as próprias mineradoras que estão subindo junto com o cenário de otimismo da China, que muito vai fazer preço em todas as mineradoras do mundo, né? Porque a China é a principal consumidora aí de aço, minério de ferro do planeta Terra inteiro, e automaticamente reflete para a nossa Vale aqui positivamente. Teremos sim uma abertura da Vale ali, provavelmente bem positiva, e um otimismo aí para o resto do dia, se for ventilado que esses estímulos realmente vão sair, né? E no cenário americano, nós não temos nada de muito relevante agora durante essa madrugada, os mercados estavam meio neutros, só que nós temos aí grandes balanços para sair hoje, um pouco vai sair agora antes da abertura, e o resto, como a Netflix, que é o principal balanço que o mercado vai ficar de olho, vai sair hoje depois do mercado, né? Mas não vai fazer preço para hoje, só para amanhã. Então, assim, para o cenário de hoje, o reflexo que nós temos aqui para nossa bolsa é extremamente positivo, porque no mundo nada está muito ruim e nós temos a Ásia finalmente se recuperando. Então, o Brasil tende a subir junto, principalmente com uma abertura em alta e o dólar em queda. Mas é claro que durante o dia podem sair outras informações, né? Mas esse é o cenário para o dia de hoje.